Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos agora na igreja perfeita. Existe igreja perfeita? Existe igreja perfeita. Todas as coisas que Deus faz são perfeitas. Então existe igreja perfeita. Por que a gente tem dificuldade para reconhecer isso? Porque ela não tem placa. A doutrina dela é Jesus. O conhecimento dela, a sabedoria dela é Espírito Santo. O combustível dela é fé e temor do Senhor. Existe essa igreja? Existe. Existe essa igreja. Como é que ela se apresenta? Como é que ela é? O texto fala, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras, diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pouca força. Você coloca o Caim e o Abel. Caim e o Abel, lá atrás. Eles vão cultuar a Deus. Todos os dois estão muito bem intencionados. Vão cultuar a Deus. O Caim, ele vai pegar do seu trabalho, ele é agricultor, ele vai pegar o melhor que ele tinha para oferecer ao Senhor. E o Abel vai pegar, então, um cordeiro para oferecer ao Senhor. A Bíblia vai dizer que o culto do Abel agradou a Deus, mas o culto do Caim não. O culto do Caim não agradou a Deus. Que Deus injusto, né? Caim pegou do melhor que ele tinha para levar a Deus. Sabe o que isso quer dizer para nós, queridos? Isso é religião. A religião, ela tenta descobrir o que ela vai fazer para agradar a Deus. E a igreja de Filadélfia, a igreja perfeita, ela descobre em Deus o que ela vai fazer para agradar a Deus. Como é que o Abel sabia que o cordeiro agradaria a Deus? Porque o Adão falou para ele, o pai dele falou para ele, filho, eu transgredi um dia diante do Senhor e eu aprendi com o Senhor que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, no dia que você quiser se aproximar de Deus, você precisa oferecer um sacrifício ao Senhor. Ah, o Adão falou só com o Abel e omitiu essa informação do Caim? Não. O Caim também ouviu, mas o Caim achou que pelo esforço dele, Deus ia levar em consideração. Ele é muito esforçado. Depois que o culto do Caim foi reprovado, Deus virou as costas para ele? Não. Deus chamou o Caim e falou assim, você está irado com o quê? Você está aborrecido com o quê? Se você proceder direito, não haverá aceitação para você? Para de mimimi, pai. Para de ser dodói. Faz o que tem que ser feito. Mas ele endurece o seu coração, ele endurece o seu entendimento e ele começa a ruminar pensamentos muito maus. Muito maus. Mas nesse primeiro culto que a gente tem de registro aqui na Bíblia, já a igreja de Filadélfia está ali, na vida do Abel. O Abel não morre. Você vai ler em algum dos livros do Novo Testamento que o sangue de Abel clama. Porque o Abel não morre. O Abel é imortal. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos vendo, na sequência da história, nós vamos conhecer muitas outras igrejas de Filadélfia. Uma igreja de Filadélfia que aparece assim, de uma maneira maravilhosa, é o Abrão. O Abrão vive no meio de um povo idólatra. Diz a Bíblia e a história que o pai dele construía ídolos. O pai dele era fabricante de ídolos. E ele então tem um encontro com o Senhor, e o Senhor fala para ele assim, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Um lugar que eu te mostrarei. Queridos, não tem mapa, não tem GPS, não tem Google Maps. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Esse homem tem que chegar em casa,
Falar com a mulher dele que Deus apareceu só para ele e que ele agora tem um chamado de Deus na vida dele. E a mulher dele tem que acreditar nele. Você é casado? Você sabe o que é isso. Esse homem, ele vai pegar as suas coisas, vai se despedir dos seus pais, da sua família, da sua segurança, e ele vai peregrinar. A palavra hebreu significa peregrino. Ele vai peregrinar. Para onde? Para onde Deus levar. Em que esse homem confia? Só em Deus. O que esse homem tem para confiar? Palavra de Deus, dita a ele e somente a ele. Nessa época, não era muito fácil andar com Deus, porque Deus aparecia de 20 em 20 anos. Mas o Abraão, ele permanece fiel. Ele vai ser conhecido lá na frente como o pai da fé. Porque ele creu em Deus pela palavra de Deus. Depois nós vamos ver duplos, Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. Você tem um camarada que não tem direito à bênção. Lutar por ela. Lutar por ela. Ele vai lutar por ela. Você vai ler um texto filosófico escrito assim: porque você luta com os homens e com Deus e prevalece. Sabe quando que ele luta com os homens? No ventre da mãe. No ventre da mãe ele luta com seu irmão a ponto de sair agarrado ao tornozelo do seu irmão. Israel. Homem que luta com Deus. Israel. Essa é a tradução do nome. Quando o Jacó vai ter um encontro com o anjo do Senhor, e ele vai lutar por uma noite inteira com o anjo do Senhor, o anjo vai perguntar para ele: qual é o teu nome? Ele fala: é Jacó. Pois tu não te chamarás mais Jacó. Você se chamará Israel. Israel. Homem que luta com Deus. Fiel. Zeloso. Cheio de defeito. Como gente. Mas como gente de Deus, luta pela fé e se agarra àquilo em que ele acredita. Isso é fé. Agarra aquilo em que ele acredita. O Jacó é um remanescente. O Jacó é uma igreja de Filadélfia na história da humanidade. O Jacó vai gerar 12 filhos. E no meio dos 12 filhos, você tem um José. Filhinho do papai? Talvez. Era filho da mulher amada, mimado e tal. Mas esse José mimado será vendido pelos seus irmãos. Será escravo no Egito. Sendo leal ao seu senhor, vai ser vendido pela mulher do seu senhor com mentiras. Vai ser colocado na prisão. Prisão do Egito, querido. Masmorra do Egito. 11 anos ali naquele negócio. Ele sobressai tanto lá na prisão que o chefe da prisão coloca ele como governador da prisão. Homem de Deus, igreja de Filadélfia, mesmo tendo pouca força, guardaste a palavra e não negaste a fé. Igreja de Filadélfia, José. José no trono do Egito? Não, José na masmorra do Egito. No trono é fácil. No trono tem muita gente querendo. Mas na masmorra, Filadélfia, mesmo tendo pouca força, guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Você vai ver essa igreja, toda a história da Bíblia, porque essa igreja não tem placa. Essa igreja não tem placa. Igreja fiel do Senhor. Igreja que confia em Deus pelo que Deus é. Igreja que confia na palavra porque sabe quem Deus é. Aquele que anuncia o fim desde o princípio. Aquele que tem poder para falar e fazer.
Algumas pessoas elas se admiram da qualidade do Jeremias. O Jeremias vai chegar dentro do palácio do rei sozinho, com um rolo, trazendo uma mensagem de Deus. E o rei vai pegar o rolo, vai picotar ele com estilete e vai jogar no fogo e vai mandar prender o Jeremias lá no poço. E esse Jeremias continua sendo de Deus. Pouca força. A força estava com o rei e com todos os outros profetas de mentira. E tem um Jeremias, um remanescente, um homem fiel. Uma igreja de Filadélfia. Nós poderíamos falar a mesma coisa sobre Daniel. A gente pode falar sobre a mesma coisa sobre Sadraque, Mesaque, Abidnego. A gente vai poder falar sobre muitos. Na sua geração, Nós chegamos agora num momento da história em que a igreja de Filadélfia, ela é remanescente de Sardes. Ela tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram e eles são dignos. Mas tem alguém lá também que tem uma outra doutrina. Tem outra doutrina. E aí então nós vamos ter daqui na frente Laodiceia. Mas a igreja de Filadélfia é a que nos interessa. A igreja de Filadélfia é a que fala mais profundamente a nós. Porque a igreja de Filadélfia, ela só é possível porque a água virou vinho. Porque a água foi transformada em vinho. Querido, isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Foi Deus quem quis fazer isso. Deus quis olhar para nós e nos dar essa oportunidade. Isso está acontecendo na nossa geração. Na nossa geração. Então, as pessoas, elas não conseguem entender Bíblia. Elas não conseguem entender essa Bíblia. E sabe o que elas estão fazendo? Fazendo doutrinas de livros apócrifos. Elas pegam livros que não foram canônicos e fazem doutrinas. Elas contestam uma doutrina clara de existência na presença de Deus pela palavra de Deus com um livro apócrifo. Não. Eu não estou contestando o valor do livro, o valor histórico dele. Ele tem seu valor. Tem um período da história do povo hebreu, depois do cativeiro babilônico, que na Bíblia não tem registro nenhum. Então tem um livro lá de Macabeus, outros livros interessantes. Eles são interessantes, mas eles não podem nos trazer doutrinas, ensinamentos. Não podem. Porque a Bíblia que nós temos, lá no profeta Jeremias, eu já falei isso também, Deus pergunta para Jeremias, Jeremias, o que você está vendo? Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Vara para dar couro. Vara de dar couro. Lá na minha época, lá quando eu era criança, era vara de goiabeira. Era a melhor que tinha. Lá para o Jeremias, o Senhor mostrou uma vara de amendoeira. E o Senhor falou para ele, você viu bem, porque eu velo pela minha palavra. Então, quando aparece alguém contestando o Paulo, que o Paulo não tem profundidade para escrever o que escreveu, quando aparece alguém dizendo que além dos 4 evangelhos deveriam existir outros evangelhos canônicos, e que o livro de Enoque não consta na Bíblia porque é perseguição, não entra nessa não, isso é culto de Caim, isso é culto da terra, pode ser o melhor da terra, mas não é isso que Deus quer da gente. Não é isso que Deus quer da gente. Sabe por quê? Porque a partir de Pérgamo, você tem um Jesus, Filho de Deus. Aquele que o João Batista olha para ele nas praias do Rio Jordão e diz assim, esse é o Cordeiro de Deus. Ao mesmo tempo, vão lhe apresentar um sósia. Você nunca ouviu falar dele? Chama Tamuz. A mãe dele chama Semíramis. Você nunca ouviu falar? Tá fácil hoje, Google, você acha tudo. E aí as pessoas,
Elas estão querendo agradar a Deus, dizendo que seguem a Jesus. Não. Dependendo do culto que prestam a Deus, é culto de Caim, é culto da terra, é culto para Tamuz e não para Jesus. Soa igual, né? Jesus, Tamuz, mas não é o mesmo não. É sósia. Um é fake. Nós precisamos abrir os nossos olhos. O momento em que a água é transformada em vinho é providência do Senhor. Lá na igreja de Pérgamo, o mesmo Senhor vai dizer assim: se você não se arrepender, eu virei e batalharei com a espada da minha boca. Qualquer crente que você perguntar, se ele tiver um mês na igreja, ele sabe que espada é a Bíblia. Espada do Espírito. Tomando sobre vós toda a armadura de Deus. Gálatas 6. A espada do Espírito. Eu virei e pelejarei com a espada da minha boca. Promessa de quem pode prometer e cumprir. Nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos vivendo esse momento, querido, que a heresia que surgir na palavra de Deus, ela é boa. Segundo Paulo, ela define os sinceros. Mas a heresia que surge de livro apócrifo, você já pensou o que significa a palavra apócrifo? Você já teve curiosidade de olhar no dicionário? Vai dar uma olhada. Porque o ocultismo é condenado na Bíblia, lá na igreja de Éfeso. Porque a igreja de Éfeso, segundo Jesus, odeia a obra dos nicolaítas. E ele diz, como eu também odeio, ocultismo. Ocultismo. É isso que significa apócrifo. Então chegou um momento da nossa vida que é tempo de definição. Nós poderemos ser, na história, na nossa história, na história do nosso tempo, nós poderemos ser um Abraão. Alguém que anda pela palavra do Senhor. Ele não sabe para onde vai, mas ele sabe quem mandou. Nós podemos ser, na nossa geração, um Jacó, um José, um Jeremias, um solitário anunciando as verdades do Senhor. Nós podemos ser. Sabendo quem nós somos, não importa que nós tenhamos pouca força. A questão não é de ter muita força. A questão é guardar o nome do Senhor. O nome do Senhor é Jesus, não é Tamuz. O meu Senhor é Jesus, não é Tamuz. Então é um momento muito revelador. Se a Bíblia andou presa no cofre durante 1000 anos, o Senhor hoje peleja com a espada da sua boca, para que não haja nenhum inocente diante dele. Ninguém vai chegar diante do Senhor e dizer, eu não sabia, eu nunca ouvi sobre isso. Ninguém nunca me avisou. É mentira. Alegar inocência e alegar ignorância não é mais possível. E aí tem uma promessa para todos os que fazem parte de Filadélfia. Todos na história do povo de Deus, eles têm uma promessa de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Você lembra da pergunta do João Batista? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Essa é a tentação que há de vir sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. A igreja de Filadélfia ela tem uma promessa. Você guardou a palavra? Você não levou em consideração a sua força? Você confiou na força do Espírito Santo? Então eu também te guardarei. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir, para tentar os que habitam sobre a terra. Quando você ouvir falar na Bíblia da ira de Deus, ela existe. Não é que Deus é um Deus irado. Não é que Deus é um Deus irado. Ele não vive irado. Mas existem algumas atitudes da humanidade que lhe provocam a ira. E ele avisou, desde o princípio, o resultado disso. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Nos vemos em Laodiceia.